Graça e paz, Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez, ouvindo a palavra do Senhor, nos alimentando dela, né? A nossa gratidão ao Senhor por nos dar o privilégio de estarmos aqui mais uma vez. E neste momento eu quero cumprimentar cada um na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa continuar abençoando a mim, a você, a minha família, a sua, recebendo esse momento tão importante para a nossa vida, que é o alimentar da palavra de Deus. Eu quero nessa noite dizer que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu espero que você também possa se sentir feliz aí, recebendo essa graça de Deus, essa dádiva do Senhor na nossa vida. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor num texto que já é por muito conhecido de todos nós, né? João 3,16, que vai falar desse amor maravilhoso de Deus. Eu quero te convidar a caminhar nessas reflexões nessa noite, para que nós possamos alimentarmos mais uma vez dessa maravilha de Deus para nós. Amém? Sem demoras, eu quero então expor o texto para nós essa noite, um momento de gratidão a Deus. Amém? E no final a gente está conversando aí sobre vários acontecimentos, orações, encontros, o destino aí da igreja. Nós vamos conversando no grupo da igreja aí no WhatsApp, amém? Aqui agora o momento da palavra, e eu quero expor para você, que você possa abrir aí para refletir comigo, né? João 3,16, um texto bastante conhecido de todos nós, e diz assim a palavra de Deus para nós essa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Um texto que nós já conhecemos. Alguns teólogos até dizem que, e até escreveram uma Bíblia, a Bíblia cronológica, né? Dizendo que aí, nesse texto de João 3,16, é o centro de toda a maravilha de Deus, porque demonstra aqui, nesse simples versículo 16 aí do capítulo 3 de João, esse amor de Deus inexplicável. E eu quero nessa noite ver algumas reflexões com você, primeiro sobre a forma, né, e depois quanto ao tipo de amor de Deus nessa reflexão dessa noite. Nós queremos então, de acordo com a palavra de Deus, né, observarmos aí primeiro quanto à forma desse amor que não dá para explicar, né, um amor inexplicável. Primeiro que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, que ele foi conhecido verdadeiramente antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por o amor de nós, né? Amor por nós. Então já começa por aí esse amor que nos mostra que Deus não fez plano de última hora. Um Deus que ama, que ele está nos ensinando a caminhar com Ele a cada dia, né? E nessa reflexão, precisamos pensar nesse amor. Não sei se você já teve tempo na sua vida, já teve interesse, já teve desejo de parar por um momento e verificar esse amor maravilhoso de Deus, né? De entregar Jesus numa cruz, que diz aqui que para todo aquele que nele crê, para que o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Um amor que antes da fundação do mundo. Depois fala desse amor literal de entregar Jesus numa cruz. Entregou o único que ele tinha, o melhor que ele tinha, para mim e para você, para que nós tivéssemos vida plena, vida eterna, vida maravilhosa, né? Amor incondicional, amor antes da fundação do mundo, amor literal entregando Jesus a morrer numa cruz. E além desse amor, nós percebemos na palavra de Deus a continuidade desses cuidados de Jesus para conosco, né? Em 1 João, capítulo 2, verso 1, diz que Jesus, ele é o nosso advogado, à destra do Pai, intercedendo por nós, né? E vai mais além, a intercessão do Espírito de Deus por cada um de nós. Em Romanos, capítulo 8, verso 26, diz que nós não sabemos nem orar, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então,
quando a gente lê esse texto, você vê essa globalidade do amor de Deus em todo o tempo, em toda e qualquer situação. Deus agindo a nosso favor, agindo por amor a nós, a nossas famílias, né? A nossa alma. Então, nessas breves reflexões do amor de Deus para conosco, eu quero começar a entender com você esse texto que nós lemos aqui, um simples versículo, mas que dá para nós conversarmos a vida inteira se quisermos. Porque falar do amor de Deus, nós não sabemos explicar o amor de Deus. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, quanto agora, nós vimos quanto a forma, né? A forma de Deus, agora nós vamos ver quanto o tipo. A primeira coisa é esse amor por um sacrifício universal. Ele se demonstra por um sacrifício para o mundo inteiro. Um amor que valeu e vale para o mundo inteiro. No Evangelho, aliás, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34 e 35, diz: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então a palavra de Deus, ele sempre nos mostra esse amor incondicional de Deus, esse amor universal, né? Na verdade, mostrando para mim e para você que Deus, a qualquer lugar na face da terra, desde um coração abra para aceitá-lo, para obedecê-lo, ele acolhe. Você lembra da mulher samaritana? Você lembra da mulher sírio-fenícia? Né? Você lembra, nós lembramos aqui de tantas pessoas, né? E Deus vai demonstrando esse amor dele, que ele está pronto a acolher, pronto a abraçar. Olha o que diz a palavra do Senhor também aqui em Apocalipse, capítulo 5, verso 9. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Então nós olhamos essa globalidade de Deus, essa universalidade de Deus para conosco. Esse amor que acolhe nos quatro cantos da terra almas que querem viver para Deus. E Deus sempre pronto a acolher, a abraçar, a dar vida, a direção da vida eterna. Porque não dá para explicar esse amor de Deus. Então, a primeira coisa é esse amor universal. O amor sobre toda a face da terra. Aqui em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, e primeiro fala do mundo, né? É um amor por sobre o mundo, por sobre toda a face da terra, o mundo inteiro. Aonde tem uma alma que clama, que crê, que obedece, que está disposto a servir a Deus através do Senhor Jesus, Deus também, por esse amor, está pronto a acolher e abraçar. Porque o sacrifício já foi feito. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário por cada um de nós. Então esse amor é sempre maravilhoso, né? Segunda coisa, esse amor por um sacrifício de doação. Doação. Deus, a Bíblia diz aqui em João 3,16, que nós acabamos de ler, né? O texto básico para nosso entendimento essa noite desse amor de Deus, que ele entregou Jesus a morrer numa cruz. Não sei se você já parou para pensar o que é um ser humano morrer pregado numa cruz, por amor a outros. Eu e você, eu tenho certeza que nós nascemos 2000 anos depois desse sacrifício. E Deus, pela universalidade desse amor, nesse amor de doação, entregar, nós nascemos 2000 anos depois e ainda hoje Ele continua acolhendo, continua cuidando de nós, zelando de nós, a zelar pela nossa vida, a nos dar a direção correta, que é a vida eterna. Enquanto nós estivermos sobre a face da terra, o Senhor tem esses braços abertos, essa mão estendida a nos cuidar, a nos abençoar. Né? Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 53, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Moê-lo, quem foi que morreu na cruz? Jesus. Agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará. Então, quando Deus
aí em Isaías 53:10, né, que Deus se agradou desse sacrifício, dessa doação. Deus doou para morrer. E quando, aqui diz que quando ele der, né, isso aí estava em Isaías ainda 570, 580 anos antes de Jesus passar pela cruz, Isaías já estava profetizando essa maravilha de Deus, esse amor de Deus no sacrifício de Jesus, o sacrifício de doação, doando o nosso Senhor para morrer numa cruz por nós. Agradou a Deus que ele passasse por esse sacrifício de doação, né? E aí diz que quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará. Como realmente prosperou o desejo de Deus, porque ainda hoje o Senhor que entregou a sua alma pelo sacrifício do pecado meu e seu, meu irmão, minha irmã, ainda hoje Deus continua mostrando essa posteridade de salvação das almas através desse amor de doação desse corpo e da alma do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu. Tem que ser lembrado isso o tempo inteiro. Ele morreu por amor a mim e a você. Então, segundo, esse amor por um sacrifício de doação. Deus entregando o melhor que ele tinha para morrer numa cruz por mim e por você. Amém? Terceiro, esse amor por um sacrifício intransferível. Amor por um sacrifício intransferível. Quero que você veja comigo aí em Hebreus, né? Livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, do verso 11 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, esse amor intransferível, quando naquele tempo da antiguidade matavam os seus animais e aspergiam-se o sangue desses animais, parte deles sobre o altar de Deus, o altar da caixa da promessa, né? Da caixa da aliança. Vindo Jesus, não precisa mais, esse sacrifício que era da antiguidade, mecânico, né? Literal, mas mecânico, passou agora a ser aceitável por Deus no sangue de Cristo. Era o sangue de touros e bodes que Deus aceitava como expiação dos pecados. Agora passou a ser aceito o sangue de Cristo e agora não transferiu-se mais isso para nada e para ninguém. O sangue de Cristo, pelo querer de Deus, pelo poder de Deus, foi aceito de forma definitiva. Não tem que se transferir mais sacrifícios para nada e para ninguém. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, é o único sangue agora aceitável para expiação do nosso pecado, para perdão dos nossos pecados. Então, a terceira questão que nós vimos aqui desse amor, né, a reflexão desse amor de Deus para conosco, é que é um amor também intransferível. Deus não transferiu para mais nada e ninguém, agora é o amor de Cristo, o sangue de Cristo, o amor de Deus através do sangue de Cristo, esse amor também de doação que nós falamos, o amor universal, que Deus entregou Jesus, e esse sangue agora é mais do que suficiente. Deus não aceita mais nada para a expiação dos pecados, em termos de sacrifício, com esse amor de Deus,
do que o sangue do próprio Cristo, porque ele verteu o sangue na cruz do Calvário e morreu ali por amor a cada um de nós. Amém? Quarta situação, quarta reflexão desse amor de Deus para conosco é um amor por um sacrifício incondicional. Qual foi a condição, ou qual é e qual será eternamente a condição de Deus para nos aceitar em termos de sacrifício de Jesus Cristo? Ele não pôs outra condição senão a nossa redenção, o nosso resgate. A condição é essa, é eu e você acreditar, não foi isso que falou em João 3,16? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A condição é essa, é de entregar o desejo de Deus, a vontade de Deus. É de que nós, como filhos, entreguemos a nossa vida a Ele através de Jesus Cristo, entreguemos o nosso coração a Ele, a nossa vida literalmente, para que seja guardada em Cristo Jesus, guardada em Deus, no reino dos céus, para que nós sejamos também ressuscitados no último dia, como assim prometeu Jesus. Em Colossenses capítulo 3, verso 16, aliás, Colossenses 3, é que eu estou falando aqui, 16 é João 3,16, mas é Colossenses 3, a partir do verso 1 e 2, principalmente o verso 3, diz que a nossa alma está guardada em Cristo, em Deus, para que nós também sejamos ressuscitados no último dia. Então, o que Deus quer é isso, é que nós passemos aqui pela terra, nessa caminhada nossa como peregrinos, mas com a nossa alma entregue a Ele, nossa vida literalmente entregue na mão dEle. Esse é o desejo de Deus. Olha o que diz aqui, nós falamos amor incondicional, Esse amor que no verbo, no grego, está agapao, e o substantivo ágape, que é o comum nós falarmos aí, nesse amor ágape de Deus, é um amor por escolha, é um gesto de vontade de Deus, essa benevolência inquestionável, esse amor inquestionável e incondicional. A condição é essa de amar por acreditar através da fé. Não procura nunca outras coisas senão o maior benefício da alma humana, que é a salvação da alma, o resgate da alma. Provérbios 23, 26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que Deus quer é a nossa entrega pela fé. Ele não quer outra coisa. A partir do momento que nós entregamos, Ele nos garante a salvação da alma. E vou te falar mais, a maior necessidade do ser humano é a salvação da alma. Não há outra necessidade. Nós estamos passando aqui pela face da terra como peregrinos, É claro que vem desejos e nós até adquirimos bens materiais, desejo de comprar, de vender, de relacionar, mas no final das contas vamos todos passar pelo sacrifício também da morte, a morte física. Nós vamos todos nos igualar no caixão. Nós vamos morrer literalmente. Aqueles que tiverem a felicidade de estarem aqui na terra no arrebatamento, de não passarem literalmente por um caixão, glória a Deus por isso, momento de plena felicidade, mas vão morrer também, porque os céus, nós não vamos entrar no reino de Deus como carne e sangue que estamos aqui hoje. Nós vamos entrar da forma espiritual. O nosso corpo será transformado. É bem verdade que a Bíblia diz que o corpo, que o espírito também terá corpo. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Mas não vai ser esse corpo de carne e sangue que nós estamos aqui. É um corpo transformado, agora um corpo incorruptível, que alcançará a graça, a benevolência de Deus para a salvação. Então, esse amor de Deus incondicional, incondicional na forma de dizer, mas a única condição, se é que podemos dizer assim, é de uma entrega verdadeira, de um momento de puro consolo, saber que Deus está nos abraçando e Ele quer, a única coisa que Ele quer de nós, a única condição é essa santidade que eu e você precisa ter aqui na face da terra. É uma caminhada de santidade e obediência a Deus e que vai ficar nesse amor aqui, esse amor ágape, nesse substantivo ágape, esse amor simplesmente por escolha. Ele escolhe, nos chama a atenção, nos atrai, a gente vai, entrega o coração e vive para Deus por esse amor imensurável de João 3,16. Amém? A quinta situação dessa reflexão minha e sua, desse amor de Deus para conosco, é que esse amor por um sacrifício perfeito. Sacrifício perfeito. O sacrifício de Cristo
não teve erro. O sacrifício de Jesus para resgatar nossa alma, o sacrifício que Deus entregou para morrer numa cruz, não teve erros. Não teve nenhuma situação que pudesse falar que fosse vergonhosa, que fosse indesejosa, que fosse de aplauso para o inferno, não. Passou pela dor, passou pelo sacrifício, mas foi perfeito o ato de Jesus morrer numa cruz e ressuscitar. Olha só o que diz também a palavra do Senhor aqui, também no livro de Hebreus, capítulo 9 também, agora do verso 8 ao 12. Capítulo 9, do verso 8 ao 12, diz assim: os quais, do 8 diz, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho santo do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, e não por meio de sangue, nós já lemos aqui, né, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Aqui, em outras palavras, está dizendo o tabernáculo de madeira, de pau lá, de vestuários, né, no antigo tabernáculo, ainda não estava perfeito. Mas, vindo Cristo, sim, esse tabernáculo perfeito, o corpo dele se representava todo aquele sacrifício que existia lá no tabernáculo antigo, na tenda da congregação, né, que nós já conhecemos a palavra, de madeiras, de sangue de bichos, de tecidos, de cobertura, de cortinas, de caixa da aliança, do que era colocado dentro da caixa, tudo aquilo representava Cristo. Você quer que eu te dê um exemplo aqui? O Evangelho, a primeira carta de João, capítulo 1, né? Vai dizer ali que Jesus é a nossa propiciação. Capítulo 1, verso 2, ou melhor, capítulo 2, verso 1, né? Vai dizer que Jesus é a nossa propiciação. O que é isso? Isso representa simbolicamente a caixa, a tampa da caixa, que era o propiciatório, onde era derramado o sangue de animais. Ali representava Jesus Cristo, porque ele derramaria o próprio sangue dele depois como propiciação, como propício à nossa salvação. Então, quando nós pegamos esse velho tabernáculo, ele não era perfeito ainda, era apenas, a Bíblia diz, uma sombra do que estava por vir. E quando Jesus vem, ele vem como perfeito sacrifício e não precisa mais fazer nenhum, né? Então nós vimos aí em Hebreus do 8 a 12, né? E o sacrifício de Jesus foi perfeito e o antigo tabernáculo ainda não era apenas uma simbologia para que nós, os nossos irmãos daquele tempo, entendessem o sacrifício de Deus como simbologia, né? Da forma que foi escrito a Bíblia, para que pudesse entender depois, quando Jesus chegasse, né, pudesse entender esse sacrifício do nosso Senhor Jesus como perfeito, maravilhoso, puro, sem defeito. É assim que nós devemos entender. Foi assim que foi o sacrifício do nosso Senhor. E precisamos hoje, né, ver essas maravilhas, porque a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus, ela foi escrita da forma alegórica, figurativa e literal. Naquele tempo lá, tanto da alegoria como a figura, né, do velho tabernáculo representava também Cristo. E aí nós entendemos que Cristo, a perfeição, ele vem falar em Hebreus, capítulo 9, verso 8 a 12, que nós lemos aqui, a perfeição de Deus, através do sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus. Amém? Para encerrar nessa noite, essas breves reflexões, a última reflexão é esse amor por um sacrifício eterno.
Amor por um sacrifício eterno. Não precisa fazer mais nada, a não ser viver pela obediência e a santificação. Olha também aqui no livro de Hebreus, capítulo 9 também, do verso 24 ao 26, diz o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo do Santo com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Nós sabemos e conhecemos a palavra que no antigo tabernáculo o sacerdote entrava uma vez no ano para fazer expiação de pecados. Ele entrava no local santíssimo, o Santos dos Santos. E nós sabemos que ali a pessoa que entrava, ela tinha que se purificar dos pecados, senão ela morreria lá também pelos pecados. Então o sacerdote ele se preparava o ano inteiro e as pessoas ficavam lá fora aguardando a entrada do sacerdote para expiação dos pecados. E ali era feito todo o ritual que nós já conhecemos. E depois havia festa, porque Deus aceitava, às vezes não, mas quase sempre sim, Deus aceitava o sacrifício de derramamento de sangue. O sacerdote então entrava no santo, local santíssimo, aspergia o sangue sobre o altar, queimava incenso, e Deus aceitava aquele sacrifício como expiação dos pecados. E quando ele aceitava, havia festa, o povo aguardava lá fora. E havia festa então naquele tabernáculo, na tenda da congregação, no pátio, ali pelo sacrifício que foi aceito. Havia matança dos animais. Quando Jesus vem então e derrama o sangue dele, a Bíblia está nos ensinando que não precisa mais agora fazer sacrifícios anuais desse nível, de matanças, derramamentos de sangue, porque o sangue de Cristo é mais do que suficiente para a purificação dos nossos pecados. Por isso a nossa gratidão a Deus, por esse ato que nós vimos aqui, universal, um ato de doação, intransferível, incondicional, perfeito e agora eterno de Jesus, nesse sacrifício por amor a mim e a você pelos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz aqui, Apocalipse capítulo 20, verso 4, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. João tendo a visão dos céus, e as almas que ali estavam, porque testemunharam. Apocalipse é o livro da vitória de cada um de nós por esse sacrifício de Jesus. E João tem essa visão e vê essas almas ali, que aí diz aqui que eles estão ali, foram decapitados, sofreram, morreram, mas estavam em glória com Deus. Não na glória perfeita, porque ainda não era a glória perfeita, mas apenas uma visão de João ver esse povo ali sob o trono de Deus, abaixo do trono de Deus, porque foram testemunhas do Senhor, de Jesus e pelo sangue do próprio Jesus. Então eu e você precisamos abrir nosso coração, agradecer a Deus muito, parar de vez em quando, ou quase sempre, e dedicarmos à leitura da palavra de Deus, entendermos o que Deus está falando conosco, desse sacrifício maravilhoso, que fala aí em João 3,16, que foi o nosso texto de reflexão essa noite. Se você ainda não parou para pensar, pare. Veja que valor tem esse sacrifício de Jesus na cruz. Maravilhoso, o inferno treme quando nós fazemos a Santa Ceia, lembrando a morte do nosso Senhor e nos alegrando nesse sacrifício maravilhoso. Por isso que nós não podemos parar de fazer a Santa Ceia, esse sacrifício maravilhoso de Deus, de Jesus na cruz do Calvário, Deus encarnado por cada um de nós. Que fique no teu coração então essa reflexão e que Deus possa nos dar
outras oportunidades de estarmos juntos, né? Para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus? Pai, obrigado mais uma vez por esse momento maravilhoso que o Senhor nos dá. Glórias, honras, louvores sejam dados ao nome do Senhor por esse sacrifício tão maravilhoso que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Que o Senhor possa continuar nos impulsionando, nos fustigando o coração a vivermos momentos de reflexões, porque nós precisamos de viver e alimentar da palavra do Senhor sempre, eternamente. Eu peço dos altos céus que a graça de Deus Pai, a paz do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós em nome de Cristo Jesus. Eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos cubra de graças e bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém? Fique na paz, uma noite abençoada, semana de vitórias e, se Deus permitir, no domingo estaremos aqui. Mas estamos aí no grupo do WhatsApp, né? O que precisarem, estamos aí à disposição para a honra e glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Um grande abraço, até domingo.